Bom dia para todo mundo. A gente vai começar aqui falando de financiamento, tá? Financiamento, investimento. Vamos falar aqui sobre a diferença entre o sistema saque e o sistema price. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu abordei um pouquinho disso nas aulas de juros compostos, juros simples e compostos lá, quando a gente estava estudando presencialmente ainda. Só que eu acho que a gente precisa dar uma olhada que eu nem mostrei a simulação para vocês. E hoje que eu quero mostrar é isso aqui. Vamos pensar que eu tenho aí o sistema de amortização francês. O que seria o sistema de amortização francês? Primeiro, eu preciso entender alguns conceitos, né? No caso, eu preciso entender qual o conceito, o que é amortização, né? Vocês lembram o que é amortização que eu tinha falado com vocês? Alguém lembra aí? Então, isso é quanto o saldo devedor diminui ao pagar. Então, a amortização é o quê? O quanto da dívida quitada, né? A amortização é o quanto da dívida quitada. Então, se eu tenho o tabela price ou o sistema de amortização francês, é um tipo de quanto é quitada essa dívida, ou seja, de quanto essa amortização é quitada. Para isso, a gente precisa encontrar, já que eu tenho uma dívida, eu preciso entender o seguinte: o que é a parcela, né? A parcela ela é composta pela amortização e juros, certo? Ou seja, na minha parcela eu vou ter a parte correspondente a quanto da dívida eu estou quitando e o restante da parcela é só juros. Não sei se vocês lembram que eu falei isso com vocês. E o que é o juro? Né? O juro é o valor financeiro que se paga sobre o saldo devedor, tá? Então, o juro é o valor financeiro que se paga sobre o saldo devedor. Então, a gente já está determinando três conceitos que a gente tem sobre financiamento, certo? Amortização, parcela e juros. Beleza. Então, se eu continuar aqui, seria assim, ó. Já que a minha parcela ela vai ser a amortização mais os juros, vamos supor, se eu tivesse R$ 1.000 à vista e eu quisesse ir 10% ao mês, pagar em 4 prestações, eu teria o seguinte gráfico, né? Seguinte gráfico, vamos pensar, eu teria isso aqui, ó. Cada prestação valendo P, né? Eu tenho 4 prestações, vou pagar R$ 1.000. E olha só, já que essas parcelas são iguais, por quê? Porque no sistema SAF, ou seja, no sistema de amortização francês, essas parcelas elas são iguais, né? Eu poderia recalcular se essas parcelas forem entregas para o presente ou se essas parcelas fossem, se esse R$ 1.000 fosse para o futuro. No caso aqui, eu poderia colocar assim, ó, vamos pensar. Essa parcela 1, eu trouxe ela para o presente. Então, se eu tenho que lembrar que se eu estou trazendo para o presente, eu estou aplicando o conceito de descapitalização, né? Olha só. Então, o conceito de descapitalização é o seguinte, ó. Conceito de capitalização. O que é o conceito de capitalização? Eu levo os valores para o futuro, certo? Ou seja, X, e eu vou multiplicar com minha fórmula de juros constante. Depende do tempo T. Esse é o fator de multiplicação. O que seria descapitalização? Eu estou trazendo os valores para o presente, eu estou atrasando esses valores. No caso, vamos supor que eu teria um financiamento, né, um financiamento de uma casa, e o pai de vocês ou a mãe de vocês que financiou essa casa está querendo adiantar algumas parcelas. Então, o que ela pode fazer? Ela pode trazer aquela parcela lá do presente, ou lá do futuro, a última prestação que ela iria pagar, trazer para o presente, diminuindo o juros sobre ela, né? Ela pode fazer isso aí para diminuir o valor dos juros sobre as demais prestações. Então é isso que é calculado aí na descapitalização. Eu trago o valor para o presente. Capitalização, levo o valor para o futuro. Beleza. Então, já que eu tenho
conceito de capitalização e descapitalização, o que eu posso falar? Trazendo esse P para o presente, eu vou dividir por um mês. Então, seria P dividido por 1,1 elevado a T. Olha só, esse seria o saldo credor que eu estou tendo aqui. No mês 2, eu estou trazendo a prestação P 2 meses. Então, seria mais ou menos isso. Ó. A prestação P, 1 mês, 1,1 elevado a 1. A prestação P em 2 meses, P 1,1 elevado a 2. A prestação P em 3 meses, ó, 1, 2, 3, ou seja, dividido por 1,1 elevado a 3. A prestação P em 4 meses, 1, 2, 3, 4, seria 1,1 elevado a quarta. Então, isso seria o cálculo da minha parcela. Se eu fizesse o cálculo da minha parcela, porque eu sei que minha parcela é constante, me daria uma parcela de R$ 312,50 e eu pagaria um total de R$ 1.250. Mas você fala, Juan, tá 10% ao mês meu financiamento. Espera que a internet está bem lenta, gente. A conexão tá indo devagar aí. Deixa eu ver se tá mais rápido. Olha só. São 4 meses. Sobre R$ 1.000, são 4 meses, 10% ao mês. Então, não deveria pagar 40% no mínimo? Então, seria 40% no mínimo, gente, se eu pegasse os R$ 1.000 e pagasse todo ele ao final. Conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Olha só, eu vou pagando algumas partes. Então, significa que o meu saldo devedor vai diminuindo. E se meus juros é calculado sobre o saldo devedor, então eu consigo diminuir com o tempo o meu financiamento, né? Então, ó, esse é o que a gente chama de tabela. A gente parece travado. Esse é o que a gente chama de tabela. Tá muito devagar a internet, gente. Esse é o que a gente chama de tabela Price ou sistema de amortização francês. Gente, como é que tá aí para vocês o vídeo? Tá muito devagar? Tá indo? Tá borrada a imagem? Porque para mim aqui a imagem tá horrível. Para mim tá borrada também. Tá horrível aqui. Eu não sei o que eu faço. Deixa eu tentar. Tá bem devagar aqui. Então, ó, eu já falei sobre o sistema de amortização francês, que é um tipo de financiamento, e todo financiamento de veículos vai ser regido por esse tipo de financiamento. Aí eu estou mostrando um negócio que nem está mostrando na tela aí. Sistema de amortização francês, que é o primeiro, tá? E eu tenho, que eu vou apresentar para vocês, seria o sistema de amortização constante, tá? São dois sistemas aí de financiamento que a gente tem hoje no Brasil. O sistema de amortização constante, o nome já fala, a amortização, ou seja, quanto que é quitado da dívida é constante. Então vamos pensar assim, ó, se eu tivesse um imóvel de R$ 120 mil e eu fosse quitar ele em 240 meses, ou seja, em 20 anos, eu teria aí a minha amortização seria constante. Então, é só pegar esse aqui, o 120 mil, e dividir pelo tempo. Se eu pegar 120 mil e dividir pelos 240, eu teria uma amortização aí de R$ 500 por mês. Certo? Então, o que iria depender da minha amortização? Iria depender da minha taxa de juros. Se eu falasse se eu tivesse juros de 1%, então, com juros de 1%, eu teria aí 1% em cima de 120 mil daria 1.200. Eu teria R$ 500 de amortização e R$ 1.200 de juros, né? Então, eu teria um total aí de R$ 1.700. Beleza. Mostrei os dois sistemas para vocês. Estou passando um pouquinho mais rápido, porque eu já tinha falado isso anteriormente. E agora eu quero mostrar uma simulação para vocês. Olha só, a simulação é a seguinte, né?
Vamos supor, eu vou precisar da participação de vocês aí. Vocês querem financiar aí um imóvel, um carro? O que vocês querem financiar? Falem para mim aí. Então, tá empatado. Pelo que falaram no chat, tá empatado. Até agora, um falou carro, o outro falou imóvel. Vamos financiar imóvel, 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 imóvel. Ixi, aí, imóvel ganhou. Depois a gente faz um financiamento de carro. Então vamos pensar assim, valor do imóvel. Tá. Uma casa hoje, simples, né? Se eu for pagar aí pelo Minha Casa Minha Vida, né? Vocês têm ideia de quanto que vale? Vou colocar aqui um valor hipotético, tá? 160 mil. Então, 160 mil seria o valor do meu imóvel. Colocamos uma taxa de juros de 8,49%, isso seria o meu custo efetivo total, tá? E normalmente o financiamento aí de imóvel, pelo Minha Casa Minha Vida, ele dura aí cerca de 30 anos, tá? Eles te exigem aí 10 a 20% do valor do imóvel. Então vamos colocar 20% do valor do imóvel. Então é basicamente isso aqui. A pessoa que quisesse financiar esse imóvel, ela teria um custo efetivo total de 8,95%, aproximadamente, tá? Não são valores reais, que esses taxas de juros mudam conforme o tempo, conforme a legislação cambial, não, a legislação financeira vigente, a legislação fiscal. E eu daria entrada de 32 mil. Então, minha dívida inicial seria 128 mil. Se eu for pegar aqui o valor da minha amortização, deixa eu subir aqui. Se eu for pegar o valor aqui da minha amortização, né, a amortização, que é esse valor aqui, que é constante pelo saque, vai ser os 128 mil dividido por 360. Pode fazer essa conta aí para você ver se não vai dar isso aqui, ó. Ou seja, porque aqui eu tenho um sistema de amortização constante. Deixa eu me colocar ali no topo da tela. Certo? Um sistema de amortização constante. Então, vou colocar os mesmos dados aqui, caso eu financiasse essa casa pelo sistema SAF, tá? Vou colocar aqui 360, colocar aqui o mesmo valor da entrada, seria 20% disso aqui. Minha taxa de juros ficaria essa aqui. Beleza? Então, ó, tenho aí taxas de juros iguais, tá? Só acertar o número de casa decimal. Taxa de juros iguais para financiamentos do mesmo imóvel, tá? Um pelo sistema SAC e outro pelo sistema SAF, ou tabela price. Uma das propostas aí da legislação fiscal para imóveis era que o cliente poderia escolher em qual sistema que ele iria se enquadrar, se era o sistema SAC ou o sistema SAF. A única diferença seria a taxa de juros aí no período. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Os dois sistemas com taxas iguais, olha só, 360 meses, vou lá para o final. Vamos só ver o valor da minha parcela aqui. Ó. Minha primeira parcela aqui vai custar 1.310. Minha primeira parcela, na verdade, todas as minhas parcelas aqui vão custar 1.025. Tô falando, ó, cabe no meu bolso, né? 1.025. Então, beleza. Aí eu venho lá pro meu final, ou seja, o final daria 360 meses.
E aqui seria o meu imóvel quitado. Tá, ó. Imóvel, o valor da dívida aqui tá zero. Deixa eu só congelar aqui. Deixa eu ver se funcionou. Beleza, funcionou. Olha aí. Não funcionou, não. Deixa eu fazer aqui de novo rapidinho. Tá, quero congelar esse aqui. Então vamos lá. Agora eu já sei. Quando chegar aqui, ó, minha dívida vai valer zero. Minha última parcela lá do meu financiamento daqui a 30 anos, já vou estar caducando, velho. Olha aqui, R$ 358. A parcela aqui vai continuar constante. Espera aí que tem um carro passando ali de som. Tá atrapalhando muito o carro? Beleza. Então, ó, eu tenho aqui minha parcela aqui de 358, né, ó, no sistema saque. E no Price, como a parcela é constante, assim como mostrei para vocês, minha parcela vai continuar de 1.025, tá? Olha só, 1.025, tá vendo? Para o mesmo prazo. A gente está olhando essa linha aqui, ó, 1.025. O último juros que eu pago aqui é R$ 7,59. Aqui o último juros é 2,65. Se eu for calcular o tanto de juros que eu pago, só de juros, nesse financiamento, deixa eu fazer uma soma entre esse valor e esse. Beleza. Aí, ó, eu paguei 172 mil de juros nesse financiamento. Vamos olhar aqui o sistema, o sistema Price, né? Quanto que eu pagaria de juros. De cara, a gente já vê que os juros é bem superior, tá? De cara, a gente vê que os juros é bem superior. Olha só. Então, para pagar essa casa aí no caso, um financiamento, que você está pagando 128 mil, né, 160 mil menos os 32, aqui você está pagando 172 mil de juros, e isso seria valores bem próximos do real, tá bom? E aqui você estaria pagando 241 mil reais de juros. Olha que absurdo, gente. Aí vem a pessoa, claro, né? Se eu subir aqui, olhar, mas no final dos 30 anos, a casa vai ser dela, né? Eu não vou discutir aí em relação se vale a pena ou não, porque entra mais um contexto social, gente. Quando a gente vai falar sobre se vale a pena ou não. Vai depender de cada caso. A pessoa às vezes não pretende mudar de local, né? Pretende ficar ali a vida inteira. E por ela pretender ficar a vida inteira, às vezes é melhor para ela, porque ela não consegue juntar o dinheiro também, né? Às vezes ela mora de aluguel e quer sair de disso, né? Aí falaram assim, até lá já tá precisando reformar a casa. E é verdade, gente. Até lá já tá precisando reformar a casa umas 3 vezes, né? E ela vai estar pagando a casa. É isso que acontece, tá? Então vamos pensar aqui, se em vez de fizer isso, em vez de fazer o financiamento, eu investisse esse dinheiro, né? 160 mil. Investimento inicial. Vamos colocar o mesmo valor de investimento inicial, certo? Que seria os 20%. Falar assim, é mais fácil construir a casa. Bem mais fácil, tá, gente? Você tem mais dor de cabeça, só que com planejamento, construir a casa fica mais fácil, mais simples.
vamos pensar, ó, já que você vai deixar seu dinheiro investido por tanto tempo, né, você consegue taxas de juros aí bem melhores que 8%, tá? Porque você pretende investir aí por 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Vamos colocar. Então, vamos colocar que sua taxa de juros seria aí cerca dos 12%. Você conseguiria pegar até 14%, dependendo do caso aí. Mas hoje vamos colocar um 12% sendo bastante otimista, que as taxas de juros estão bem baixas. Então, você conseguir 12%, vou colocar 10%, para não ficar tão exagerado. 10% em financiamento em juros de longo prazo, 10% ao ano, me daria isso aqui retorno mensal, né? Vamos supor que, tá vendo que aqui a parcela vai decaindo, né? E se a pessoa vai assumir um compromisso de um financiamento, essa parcela dela aqui, ó, ela conseguiria pagar um investimento, ela fazer um investimento, certo? Beleza. Então, no início, isso aqui é o que ela ganha a cada mês de juros, né? Em cima disso aqui. Beleza. Então, ó, vamos ver em quanto tempo ela conseguiria o valor de 160 mil reais para comprar um imóvel. Chegamos aqui. Então, no mês 74, ela conseguiria o valor de 160 mil reais. Só que você fala assim, Juan, no mês 74, já se passaram aí 74 dividido por 12, já se passaram 6 anos. A casa não vai estar valendo mais 160 mil, vai estar valendo um pouco mais. Beleza. Né? Vamos colocar aqui, quanto seria esse um pouco mais? 200 mil? 40 mil a mais em 6 anos? Pode ser, vamos colocar aqui, para ela comprar a mesma casa. 200 mil. Aí falar, aí ó, o valor já dá diferente. Sim, dá diferente, aumentou aí mais um ano, né? Então, ó, se eu pegar aí 84, dividir por 12, eu tenho que a pessoa conseguiria pagar, comprar um imóvel de 200 mil em 7 anos, se ela tivesse isso aqui para poder guardar. E aí, gente, o que vocês acharam? Você acha mentira? É possível? O que vocês acharam? Ou essa planilha está errada? Não, é melhor financiar, porque eu vejo todo mundo financiando casa e tem que financiar, porque todo mundo faz, né? A gente tem que prestar muita atenção, gente. A gente viu uma onda muito grande de financiamento, gente. Muita gente financiando casa porque era com juros baixos, que ia pagar durante 30 anos e muita gente não conseguindo quitar essas casas e tendo que devolver sem restituição do valor pago, né? Né? A gente sabe que financiamento é perigoso, né? Perigoso por quê? Porque você pode não pagar e ter o imóvel retido, né? Então a gente tem vários aspectos. Agora vamos falar de uma parte que poderia ser interessante para vocês, né? O que seria essa parte que poderia ser interessante para vocês? É falar assim, 10 vezes mais difícil que montar uma reserva de emergência. Sim, é difícil. A gente tem que pensar assim, eu montei a reserva, seria o primeiro passo. Montei a reserva, né? Depois que eu montar a reserva de emergência, eu vou começar a destinar meu dinheiro para 3 tipos de objetivos, né? Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo, né? Então, eu poderia aqui separar objetivos de longo prazo, poderia colocar aposentadoria, né? Por que longo prazo? Porque longo prazo é daqui 30 anos, 20 anos, né? Aposentadoria. Vamos colocar o objetivo 2. O que seria o objetivo 2 de médio prazo? O médio prazo poderia ser a compra de uma casa. Ela estaria aqui entre o 2 e o 3. Se alguém ainda acha que é viável comprar imóveis, tá, 2 e 3. Né? Aí eu teria aqui objetivo de curto prazo. O que seria um objetivo de curto prazo? O objetivo de curto prazo seria mais ou menos
algo que você quer fazer, por exemplo, em 1 ano, 2 anos, uma viagem para o exterior, ou comprar um notebook, comprar alguma coisa. São objetivos de curto prazo. Então é importante a gente criar nossa reserva de emergência e separar dinheiros para cada meta, cada tipo de objetivo, certo? Por quê? Você separando esse dinheiro, você vai colocar assim, não, esse dinheiro está tendo destino, né? Por quê? Quando você tem um objetivo, fica mais fácil de você guardar o dinheiro, tá? Pediram assim para mim, olha só, se eu teria alguma dica para saber se o investimento é de qualidade ou não. Gente, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber. Eu vou tirar aqui minha tela, tá? Rapidinho. Primeira coisa que a gente precisa saber se o investimento é de qualidade ou não é definir o objetivo. Porque, por exemplo, se eu pretendo tirar o dinheiro em pouco tempo, eu preciso entender que eu vou ter aqueles 3 pilares que eu tinha falado na aula para vocês, né? Que seria rentabilidade, liquidez e risco, né? Então, por exemplo, se eu estou investindo a longo prazo, eu já tenho minha reserva de emergência, normalmente algumas ações tendem a ser um bom investimento a longo prazo. Muita gente utiliza aí ações como investimento a longo prazo. Por quê? São os chamados buy and holders, que eles compram as ações e vão manter essas ações por longo prazo. E quando eu falo longo prazo, gente, são 10 anos. Tá? Não estou falando de 5 anos, de 3 anos. Longo prazo são 10 anos. Se eu, por exemplo, se eu quero trabalhar com ações para um curto prazo, eu já não estou fazendo investimento. Né? Eu tenho que pensar nisso. A ação para curto prazo não é um tipo de investimento, é mais um tipo de especulação, né? Que você está fazendo, tentando ganhar com a valorização desse ativo, né? Com ganhar dinheiro no curto prazo. Aí a gente vai separar, né? Reservas de emergência, vamos ter investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, né? É o que a gente precisa saber, né? A gente tem esses 2 pilares, renda fixa e renda variável. Qual é o melhor? Vai depender do perfil de risco também, gente, tá? Então não tem como eu falar assim, tal investimento é bom, mas o que eu posso filtrar? Primeiro, investimentos regulados pela CVM ou pelo Bacen, né? Normalmente pela CVM. Então, tudo que for regulado dentro do Brasil é mais seguro você investir, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma folha, acho que não vai dar. Olha só. Então, lembra que eu já falei com vocês que a gente tem investimentos de renda fixa e renda variável? Né? A gente tem investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Dentro do investimento de renda fixa, eu tenho aí o Tesouro Selic, tenho o Tesouro IPCA, tenho o Tesouro pré-fixado, deixa eu ver o que estão falando aqui rapidinho. Aí, ó. Perguntaram assim: tem investimentos clandestinos, tipo coisas que não que sejam proibidas, mas que não sejam reguladas, né? Seria isso. Então, eu vou mostrar para vocês que tem. Por exemplo, vou colocando aqui, normalmente vocês vão ver que são em renda variável, tá bom? Olha só. Se eu esquecer de algum e alguém souber aí, vocês podem falar, tá bom? Eu tenho aqui, de renda fixa, eu tenho debêntures, né? Já tinha falado isso com vocês. Debêntures. Tenho
debêntures incentivadas, eu tenho CDBs, vou colocar CDB, tenho LCI e LCA, não sei se vocês lembram que eu já falei sobre o objetivo desses investimentos em cada um deles. Tenho RCI e RCA. Né? Tem alguns tipos de investimento em renda fixa, gente. Eu não coloco poupança aqui porque eu não considero poupança como investimento, tá? E vamos para a renda variável. Né? Na renda variável, a gente tem muito tipo de contratos. No caso, vou colocar aqui derivativos, tá? E quando eu falo derivativos, eu falo que a gente tem aqui opções, a gente tem contratos futuros, a gente tem aqui as commodities. Gente, eu não sei escrever commodities, manda aí no chat para mim. Como é que se escreve commodities? Com 2 M's? Gente, que commodities. Com 2 M's mesmo? Commodities. Tudo bem que sou professor de matemática, gente. Beleza. Me mandaram uma pergunta aqui em cima que eu já vou ler, tá, gente? Deixa eu só terminar de concluir o raciocínio que eu já volto. Zilma que lute, isso. Então, ó, derivativos, opções, contratos futuros, commodities, isso tudo aqui, gente, é quando a gente fala sobre derivativos, que é uma... Não tem como eu falar disso tudo para vocês, porque muita coisa também eu nem sei. Então, estou estudando tudo isso também. A gente tem aqui as ações, tá? As ações, se você quer lembrar, que são partes das empresas, tá bom? A gente tem contratos futuros, aqui em contratos futuros a gente pode considerar aqui de índice e dólar. A gente tem as commodities, lembrando quando eu falo de commodities, eu falo ouro, boi gordo, tá? Aqui, ó. Ouro, boi gordo, milho, soja. Tem muita coisa, gente. Isso tudo é negociado onde, gente? Tudo isso aqui que eu tô colocando é negociado na Bolsa de Valores brasileira, tá? Então, tudo isso aqui é negociado na Bolsa de Valores brasileira. E a Bolsa de Valores brasileira hoje é chamada de B3, que é Bolsa Brasil Balcão. Né? Dentro da B3, a gente tem o Ibovespa, que são os contratos de ações, e a gente tem a BMF. Né? Então, dentro da B3, a gente tem a Bovespa, não é Ibovespa, é Bovespa, e a BMF, que é Bolsa de Mercadorias e Futuros, tá? Beleza. Estou dando um resumão bem básico. Isso aqui é regulado no Brasil, tá? E o que não é regulado no Brasil? Eu posso considerar o que não é regulado no Brasil algumas movimentações de câmbio. Algumas movimentações que a gente chama de movimentações cambiais. No caso, eu teria aqui Forex, né? São movimentações cambiais que não são movimentadas no Brasil. Forex, deixa eu colocar aqui. Não regulamentadas no Brasil. Regulamentadas no Brasil. Mas não significa que não seja regulamentado no Brasil, você não possa entrar. Significa que a legislação é no exterior. Então, você teria que estar ligado na legislação que rege isso no exterior. O que seriam não regulamentadas? Forex,
O que é Forex, gente? Para quem não entende, Forex é negociação entre duas moedas, tá? Então, é como se eu negociasse aqui a moeda australiana em relação à moeda americana, né? Ou o euro em relação à moeda americana, ou a moeda australiana em relação ao ien, né? A gente tem vários tipos de moeda aí. Dentro do mercado de Forex, tem um mercado aí que a gente chama de opções binárias, que normalmente ele é uma entrada, ele não é, lembrando isso aqui, ó, gente, quando você vai para essas características aqui, isso aqui não são investimentos, tá? Não são investimentos. Por quê? A gente tem que caracterizar o que é investimento e o que seria algo para especulação, para trade, tá? Então, isso aqui seria para trade. Trade seria a movimentação. Tanto movimentação diária, que a gente chama de day trade, ou movimentação aí semanal, que a gente nem considera que seria um swing trade, tá? Então, a gente tem aqui opções binárias. Não opções binárias, a gente tem aí algumas corretoras que trabalham com isso aí no Brasil, que seriam a Binomo, a IKEA Option, que hoje é a mais conhecida. A gente tem aí a Olymp Trade. Tudo isso aqui, gente, são tudo de mercado financeiro, só que alguns não são regulados no Brasil, tá? A gente tem as criptomoedas, né? Não pode esquecer, criptomoedas, que também não são reguladas, negociadas, acredito, não são negociadas na Bolsa de Valores, não é negociada na Bolsa de Valores brasileiras, então você precisa ter conta em alguma corretora no exterior, e seria mais ou menos isso. Responde sua pergunta? Respondi sua pergunta? Quem tinha perguntado foi Julinha. Respondi sua pergunta, Julinha. Ou seja, esses aqui são regulados no Brasil e esses aqui não são regulados, né? Perguntaram assim, ó. Por exemplo, eu estou trabalhando, né? Um aluno perguntou, eu estou trabalhando e o objetivo é comprar um carro o mais rápido possível para agilizar meu deslocamento para o trabalho. Acaba sendo uma necessidade. Qual investimento fazer de maneira segura que renderia uma quantia legal em 2 ou 3 anos? Não precisa ser o valor do carro inteiro. O investimento apenas para ajudar na quantia necessitada. Então, ó, vamos colocar 2 em 3 anos, eu teria aí uma possibilidade de investir meu dinheiro, se eu sei que eu não vou retirar desse dinheiro, vou deixar aí 2 ou 3 anos. Eu posso deixar aqui em debêntures incentivadas, posso deixar aqui em LCIs, em CDBs, que me remunerem bem, que me remunerem bem nesse prazo aí de 2 a 3 anos. Isso aqui, gente, seria uma renda, tá? Renda fixa. Ou seja, você já sabe quanto que você vai ter de rendimento ao final do período. Se for em renda variável, a pessoa conhece de investimento, começa a estudar sobre isso, né, que não vale se ficar dependente dos outros, você pode investir também em ações para 2 ou 3 anos. Só que escolher boas ações, ou então escolher algumas ações assim, que são menores, com bom potencial de valorização, que a gente chama de small caps também, que ajuda, tá? Mas 2 ou 3 anos já dá para você começar a investir nesses tipos aqui de, de renda, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta, gente? Se vocês tiveram dúvida ou... Eu respondi sua pergunta, Alice, sobre o ser um investimento de qualidade ou não. Beleza? Então, vai depender do perfil de risco de cada um, né? E do objetivo de cada um.
Lembrando, a gente tem ações, a gente tem na Bolsa de Valores hoje, gente, corretoras que não cobram corretagem, e a gente ainda tem ações que custam aí muito menos de R$10. Ações que custam R$2, R$3, R$4, R$5. Temos ações boas que custam 12, 13. Temos ações excelentes aí que custam muito mais, tá? Então a gente tem vários tipos de ações aí que inclusive nessa alta da bolsa elas tiveram uma valorização absurda, absurda. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? O que eu recomendo de vocês, gente? Eu recomendo que vocês estudem, tá bom? Pesquisem o que é cada um desses. A gente tem aqui, ó, além de, se a gente fala além de saber isso aqui, depois a gente tem que saber sobre tributação, né? O que seria tributação? A questão de impostos, né? Impostos, infelizmente, a gente não está livre de impostos. Por quê? Porque tá aí, todo mundo paga, e se a gente investe em renda fixa, alguns deles têm impostos, né? Quer ver? Ó, esse tem imposto, esse tem imposto, esse tem imposto, esse tem imposto, esse tem imposto e esse tem imposto. Então, os únicos que não têm imposto é esse e esse, na renda fixa, né? Então, depende, vocês vão ver que esse aqui, por exemplo, LCI e LCA, ele tem uma rentabilidade menor. Mas às vezes essa rentabilidade menor no prazo que você quer investir, ele acaba compensando porque você não vai pagar imposto, né? E lembrando, imposto você paga sobre o lucro, tá? Não sobre o valor investido. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, depois a gente faz uma aula aí sobre tributação, sobre impostos, mas é muita coisa que tem pra gente falar. E eu acho mais vantagem a gente começar a falar, esmiuçar cada um desses aqui e explicar direitinho como é que funciona a taxa de juros, impostos, cada um deles ao longo do período aí. E depois é só vocês se dedicarem a estudarem para vocês entenderem direito, tá bom? Na aula de tributação, acho que eu vou tentar falar sobre imposto de renda, falar sobre dedução, muita coisa que eu acho que vai poder auxiliar na vida de vocês adulta, tá, gente? As minhas aulas aqui é só para clarear aquilo que não foi clareado para mim enquanto eu estava no meu ensino médio, quando eu entrei na vida adulta, que foi muito difícil eu buscar todas as informações espalhadas e juntar tudo isso e passar de uma maneira que seja mais claro para vocês, tá bom? Então, ó, beijão, bom final de semana, bom descanso, bom recesso, descansem, tá bom? Não tem nenhuma atividade aí para entregar na dia 27, nossa próxima atividade vai ser só em agosto, tá bom? Só em agosto. Então, fiquem aí tranquilos, coloquem em dia o que vocês tiverem de colocar. E um beijão, galera. Um abraço. Que bom que gostaram da aula. Que bom, gente. Fico muito feliz que o objetivo é só passar da melhor maneira para vocês, tá bom? Falou.